Olá, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, que o Senhor nos abençoe e nos guarde durante todo esse dia. Vamos estar meditando hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 2 ao 16. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, comete adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocassem, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, seja destruído e apagado todos os nossos pecados. Esse Evangelho vem nos falar a importância do matrimônio e diz que o que Deus uniu, o homem não separe. Para o mundo de hoje é normal se casar e se divorciar e casar de novo e divorciar-se de novo. Mas para Deus não é permitido, porque o próprio Cristo diz que o que Deus uniu, o homem não separe. Devemos ter convicção que os mandamentos de Deus são para o nosso enriquecimento espiritual. Cumprir os seus mandamentos, os seus ensinamentos, o que Cristo diz, é o que nos aproxima dele. Todas as nossas ações contrárias aos mandamentos e à vontade de Deus nos afastam de Deus e de sua misericórdia. Não é que Deus não nos ame, Deus nos ama todos os tempos. Não há pecado nosso que possa nos separar do amor de Deus, mas Ele também é justo e é justiça. Então, para que Ele haja em nossas vidas, nós devemos nos abrir à graça e querer abandonar a vida de pecado e do homem velho e nos fazer criatura nova nele, para que Ele possa agir, nos converter e nos transformar. Pedir a Ele que Ele tire esses pensamentos do mundo que hoje foi colocado em nossas mentes e nossos corações pela TV, pelo dia a dia, pelas más inclinações. O próprio Cristo diz: tudo é permitido, mas nem tudo nos convém a fazer. Tudo é permitido, mas todos os pecados têm suas consequências. Devemos ter consciência que qualquer ação que já fizemos já foi pago por Cristo Jesus. E temos de nos agarrar nessa misericórdia do bom Mestre para sermos justificados a Deus pelas nossas ações. E quando alcançarmos a graça do perdão, a graça da caridade que nos alcança e nos liberta do pecado, fazer o possível para não voltar mais a viver uma vida de pecado. Como o próprio Paulo diz, é como os porcos que voltam a chafurdar na lama. Cristo passou 3 horas de pendurada naquela cruz para remir os meus pecados e os seus. Então não vamos cuspir na cara de Cristo novamente. Vamos honrar esse sacrifício tão bonito e tão grandioso de amor que nós não merecíamos. Tudo foi pela misericórdia do Senhor e pelo seu amor e pela sua graça. Como eu já disse, nada pode nos afastar do amor de Deus, a não ser nós mesmos. Não sejamos ingratos e nem mesquinhos. Vamos confiar que a misericórdia do Senhor pode nos alcançar, nos fazer novas criaturas e nos libertar de todo o pecado.
e agir não querendo pecar mais. Tem que haver uma mudança de mentalidade em nós, de nos afastar do pecado e não querer mais pecar de forma alguma. E aqui no 14 diz assim: vendo isso, Jesus se aborrecia e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino dos céus é dos que são como elas. Jesus volta a reforçar nas suas palavras que devemos ser humildes como crianças, não guardar mágoa nem rancor, nem ter ganância, nem orgulho, nem guardar ódio. Cristo vem reforçar de novo esse pensamento. Ser humilde como criança, atitudes de criança, sem orgulho, sem ganância. Viver uma vida de humildade para agradar a todos e ao bom mestre, não nos fazer maior do que ninguém. Porque até mesmo Cristo diz que deles é o reino dos céus. Então, se você quiser viver no reino dos céus, se faça pequeno como uma criança. Com esse pensamento, vamos tentar nos afastar do pecado o máximo que der, nos agarrar no amor de Deus, que Ele nos alcança em todo tempo, e nos fazer humilde como criança. Que tenhamos um ótimo dia, que o bom Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza durante todo esse dia. E que o bom Cristo seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Amém.